Política, economia e investimentos. Começa agora mais um resumo semanal, onde estarei comentando a respeito das principais notícias que podem impactar nas nossas decisões de investimentos. Meu nome é Vinícius Rabelo, eu sou assessor de investimentos, sócio na Blue Trade Investimentos, também sou professor de análise fundamentalista de ações e valuation de empresas e estarei comentando a respeito dos principais tópicos. Começando por Brasil, nesta semana nós tivemos a aprovação da reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça. Este é somente um primeiro passo, mas é um primeiro passo importante na aprovação do texto base dessa reforma, que é primordial, juntamente com outras reformas, logicamente, para o destravamento das engrenagens do Brasil, para que nós possamos nos aproximar das boas práticas das economias mais desenvolvidas. Isso possa ser traduzido em crescimento econômico e em uma melhora dos índices de desenvolvimento humano. Agora falando do tópico inflação, também tivemos a divulgação do IPCA 15, ou IPCA amplo, que é um indicador de extrema importância. A apreciação, o número veio em 0,45% no mês de maio, e nos últimos 12 meses nós temos um acumulado acima de 7%. Basicamente nós enxergamos isso com uma certa preocupação. Se por um lado você tem uma expectativa de crescimento econômico acontecendo, por outro lado também você tem uma expectativa de inflação que impacta diretamente tanto nas decisões do Banco Central a respeito da taxa de juros, quanto também na expectativa de juros do mercado, que se traduz na curva futura de juros. E como eu já falei antes, os juros eles servem como retorno livre de risco na precificação de basicamente todos os ativos em se tratando de economia Brasil. Então, se você pegar uma empresa, por exemplo, o valor da ação nada mais é do que o fluxo de caixa do futuro trago a valor presente por uma taxa de desconto. E esta taxa de desconto ela é formada por juros mais um prêmio de risco. Desta forma, tudo que afeta os juros positivamente, que pressiona os juros para cima, basicamente ou provavelmente pressiona o preço dos ativos para baixo. E nesse cenário estamos contemplando alguns itens que podem acontecer. Por exemplo, hoje nós temos uma capacidade ociosa de pessoas muito grande na economia, algo próximo de 14% da população. E este é um fator deflacionário. Capacidade ociosa ela é um fator deflacionário, pressiona a inflação para baixo. Ou seja, o cenário hoje é que nós já temos uma inflação em curso, uma pressão inflacionária em curso, mesmo com uma grande ociosidade de pessoas na economia, que é um fator que empurra a inflação para baixo. Quando essa ociosidade começar a se transformar em vagas de trabalho ocupadas, você tem ali as pessoas aumentando o seu nível de consumo, isso pode se traduzir também em uma pressão no núcleo da inflação e, novamente, pressão na inflação é diretamente correlacionado com uma pressão também nas taxas de juros. Também estamos contemplando um cenário de alta nas energias, nos preços das energias, tanto a energia elétrica, por conta de fatores climáticos acontecendo em algumas regiões, quanto também nos combustíveis, que é um dos núcleos importantes da composição do IPCA. Desta forma, ainda nesse tópico inflação, o cenário que nós contemplamos hoje nas nossas decisões de investimentos é um crescimento econômico acompanhado também de uma pressão inflacionária. E desta forma nós temos que buscar os melhores títulos e os melhores investimentos que performam nesse cenário. E os melhores investimentos que performam nesse cenário basicamente são ações
commodities, títulos atrelados à inflação e imóveis, tanto o imóvel físico quanto também o fundo imobiliário, que consegue se defender bem da inflação desde que você tenha ali crescimento econômico acompanhando. Agora, temos também que falar a respeito dos investimentos que performam mal no cenário inflacionário. Os títulos pré-fixados, por exemplo, são investimentos que não performam bem nesse cenário de crescimento econômico acompanhado de inflação. Justamente por isso, nas nossas decisões de investimentos, nós estamos reduzindo cada vez mais as posições de pré-fixados e acrescentando cada vez mais ações brasileiras, ações internacionais e também títulos atrelados à inflação. Agora, falando a respeito de Bolsa Brasil, nesta semana nós atingimos uma nova máxima no índice Bovespa, onde o índice chegou ali próximo de 125 mil pontos. No mercado, a leitura é que os investidores eles estão otimistas com relação à resiliência da economia brasileira e eu também acredito nessa tese. Nós tivemos aí eventos estressores, eventos estressantes que vêm desde o ano passado afligindo a economia brasileira e mesmo assim nós temos uma capacidade, uma resiliência muito forte, mesmo em alguns momentos passando por dificuldades, mas as revisões das projeções econômicas, tanto o crescimento de PIB, quanto também a redução de PIB do ano passado, os dados de serviço, dados de indústria, sempre revisados para cima, surpreendendo os números de mercado, e isso acabou trazendo mais dinheiro, digamos assim, para investimentos em ativos e empresas, acabou pressionando o índice Bovespa para cima e nós acreditamos que a principal explicação para um desempenho, mesmo em um cenário ainda desafiador, é justamente esse, é a resiliência da economia brasileira em lidar com as suas dificuldades. E temos que lembrar que PIB para cima, se você está revisando PIB para cima, significa que os fluxos de caixa da empresa, valor futuro, também serão revisados para cima e isso significa um valor presente maior. Os investidores acabam pagando um valor presente maior no preço das ações de companhias brasileiras. Então, eu acredito que esse movimento, ele deve continuar. Nós ainda temos um cenário onde as commodities continuam se valorizando e lembrando, o índice Bovespa ele tem uma grande participação de empresas de commodities dentro dele, então valorização das commodities se traduzem em valorização das empresas que operam commodities e isso também se traduz em uma apreciação do índice Bovespa, então imaginamos que este movimento de valorização de commodities e também aumento do PIB Brasil ele deva continuar favorecendo as empresas listadas em bolsa, empresas de capital aberto e favorecendo seus investidores, os seus acionistas. E esse cenário também está dentro das nossas decisões de investimentos, dentro das nossas alocações na carteira dos nossos clientes. Este foi o resumo semanal das principais notícias. Espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.